Bem, pessoal, no nosso segundo vídeo de hoje, certo? Hoje, 19 de novembro, quinta-feira, vamos abordar duas partes do círculo. Tudo o que fizemos anteriormente foi para trabalhar e orientar e tirar as dúvidas com relação à área do círculo. E como o capítulo fala de área do círculo e suas partes, vamos, a partir de agora, começar a abordar essas partes do círculo. E a primeira parte de um círculo que será abordada é a coroa circular. Bem, a coroa circular é essa região aqui, nesse caso desse exemplo que vocês estão vendo, é essa região que está em destaque. Veja que eu tenho duas circunferências. Eu tenho uma circunferência maior, de raio 8 centímetros, aqui, e tenho uma circunferência menor, de raio 6 centímetros. O que nós estamos querendo saber é a área da coroa circular. A coroa circular é essa região que está em destaque aqui entre as duas circunferências. A fórmula é essa: área igual a π, que multiplica pelo raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Porque nós temos duas circunferências, a maior e a menor. Então, R maiúsculo é o raio maior, no caso 8. E R minúsculo é o raio menor, no caso 6. Então, qual é a área dessa coroa circular? A área dessa coroa circular é π, que multiplica por 8 ao quadrado, menos 6 ao quadrado. A área da coroa circular será π, que multiplica por 64, menos 36. A área da coroa circular será 64 menos 36, 28. 28 π centímetros quadrados. Aqui está. Olha aí. Essa é a área da coroa circular. Volto a dizer, a coroa circular é a diferença entre os dois círculos. Então, eu poderia também calcular essa área da seguinte forma: área do círculo maior, que vai ser π vezes 8 ao quadrado, que dá 64π, e a área do círculo menor. O círculo menor tem 6 centímetros de raio, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado, o que dá 36π. A coroa circular é a diferença entre o círculo maior e o círculo menor. Vou chamar de A1 minúsculo, maiúsculo e A1 minúsculo. Então, aqui eu tenho 64π menos 36π, o que vai dar 28π centímetros quadrados. Então, tanto posso usar esta fórmula, como posso fazer assim, ó. Eu tiro a área do círculo maior, depois tiro a área do círculo menor e diminuo as duas. O resultado da diferença é a coroa circular, ok? Então, primeiro exemplo sobre coroa circular está pronto. Vamos dar uma pausa agora para fazer uma nova questão. Bom, na próxima questão nós temos aqui, ó. Na cozinha da casa de Neuza há um belo relógio no qual uma placa de metal em forma de coroa circular circunda um mostrador pintado na figura. Determinar a área da superfície da placa, sabendo que a circunferência maior da placa tem 32π centímetros de comprimento e o diâmetro do círculo interno mede 10 centímetros. Então, olha só aqui na figura. Bem, temos uma circunferência maior e temos uma circunferência menor. A circunferência menor é onde está o relógio
E essa região aqui, ó, essa região aqui, onde está a placa de metal é a coroa circular. É o que a questão quer saber, a área dessa coroa circular. Então vamos lá. A área da coroa circular é π, que multiplica pelo raio maior ao quadrado, menos o raio menor ao quadrado. Este é um caminho para a gente chegar. Precisamos do raio, mas ele não deu aqui nem o raio do círculo maior, da circunferência maior, e nem o raio do círculo interno, da circunferência interna. Então vamos lá. Qual é a informação que ele dá aqui? Ele diz que a placa, a circunferência, aliás, a circunferência maior da placa tem 32π centímetros de comprimento. Então vamos lá. Circunferência maior tem 32π centímetros de comprimento. Se ele deu o comprimento, eu posso usar essa fórmula. 2 vezes π vezes o raio é igual ao comprimento. Então, 2 vezes π é 3,14 vezes o raio. Aliás, como ele está dando π aqui, eu poderia fazer o seguinte. Deixa eu dar uma rabiscada aqui, pessoal. Vai fazer assim, ó. 2π raio igual a 32π. Aqui eu posso cortar o π. Eu não preciso usar o valor de 3,14, né? Então, aqui vai ficar 2 raio é igual a 32. O raio é 16 centímetros. Então, o raio da circunferência maior é de 16 centímetros. Agora, a circunferência menor. Vê só, o que é que ele diz aqui? Ele diz que o diâmetro do círculo interno tem 10 centímetros. Então, ele deu o diâmetro de 10 centímetros. Nós sabemos que o raio é a metade disso aqui. Então, é 10 dividido por 2, o que dá 5 centímetros. Então, agora eu tenho o raio da circunferência maior e tenho o raio da circunferência menor do relógio. Então, eu já posso usar essa fórmula. Então, a área da placa vai ser π, que multiplica por 16 ao quadrado, menos 5 ao quadrado. O que vai dar π, que multiplica 16 elevado ao quadrado, certo? Vai dar 256 menos 25. Então, a área dessa placa de metal vai ser π vezes 256 menos 25 vai dar 231. Então, a área da placa vai ser 231 π centímetros quadrados. Aqui está a área da placa, 231 π centímetros quadrados. Então, a gente precisou do raio da circunferência maior. Encontrei usando aqui o comprimento da circunferência, já que ele deu esse comprimento. Aqui está. E encontramos o raio da circunferência menor, porque ele deu o diâmetro. O diâmetro é 10 centímetros, então o raio é a metade, 5 centímetros. Fazendo aqui a diferença, usando a fórmula da coroa circular, temos 231 π centímetros quadrados. Vamos dar uma pausa agora para um novo conteúdo. Bom, pessoal, vamos aproveitar e vamos falar também sobre o setor circular. Setor circular são as fatias do círculo. Então, por exemplo, quando você pede uma pizza no restaurante e as fatias dessa pizza, elas são setores circulares. As fatias de uma pizza
dando esse caso como exemplo, estão representando setores circulares. Então, olha só, para eu encontrar a área de um setor circular, eu tenho duas fórmulas. Essa daqui eu uso quando o ângulo está em graus, e aqui eu uso quando o ângulo está em radianos. O ângulo é alfa. Esse ângulo alfa é o ângulo central que aparece. Então, aqui no caso, o ângulo está em graus. 40 graus é alfa. Então, veja o que é que diz a pergunta. Qual a área de um setor circular de ângulo central medindo 40 graus e raio de 20 centímetros? Como o ângulo central está em graus, eu vou usar esta fórmula aqui. Então, vai ficar assim, ó. 40 graus vezes π vezes o raio. O raio é 20. Então, 20 elevado ao quadrado. Tudo dividido por 360 graus. Então, aqui eu tenho 20 ao quadrado, 400. Vai ficar 40 graus vezes π vezes 400. Tudo dividido por 360. Aí, 40 vezes 400, isso vai dar 16.000 π dividido por 360. Agora é só fazer a divisão. 16.000 dividido por 360. Fazendo-se a divisão aqui, eu vou obter aproximadamente 44,44 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso setor circular. Aproximadamente aí, fazendo-se os cálculos, 44,44 centímetros quadrados. Aí está, pessoal, a nossa resolução, ok? O nosso resultado. Assistam a aula e façam as atividades que forem pedidas. Até a próxima, pessoal, e valeu aí!